A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que excelência é uma questão de talento, que algumas pessoas simplesmente nasceram diferentes, mais focadas, mais disciplinadas, mais inteligentes. E essa crença se espalhou tanto que hoje quase ninguém a questiona. Ela aparece quando alguém aprende rápido demais, quando alguém constrói algo duradouro, quando alguém domina uma habilidade que outros tentam por anos sem sucesso. A explicação vem pronta. Ele nasceu para isso. Ela tem dom. Isso é talento natural. Essa ideia é confortável, porque se excelência é algo que você nasce tendo, então não é algo que você precisa construir. E se você não nasceu com isso, então não é sua responsabilidade continuar sendo comum. Mas essa crença é falsa. Se talento fosse decisivo, pessoas talentosas nunca seriam superadas. Se inteligência fosse suficiente, o mundo seria liderado pelos mais inteligentes e não pelos mais consistentes. Se motivação funcionasse, ninguém desistiria depois de alguns meses. A verdade é que a maioria das pessoas não falha porque é incapaz. Ela falha porque nunca desenvolveu um padrão interno alto o suficiente para sustentar a excelência no longo prazo. Existe uma diferença profunda entre saber o que fazer e ser o tipo de pessoa que faz. Entre entender um conceito e incorporá-lo no corpo. Entre começar algo e permanecer quando o entusiasmo acaba. E é exatamente essa diferença que quase ninguém aprende. No Japão, há séculos, essa diferença recebeu um nome, não como uma técnica, não como um método rápido, mas como um espírito, uma forma de viver, trabalhar e se relacionar com o próprio esforço. Essa filosofia não promete resultados rápidos. Ela não foi criada para agradar. E certamente não foi feita para pessoas impacientes, mas ela transformou pessoas absolutamente comuns em mestres cuja obra atravessou gerações, carpinteiros, ceramistas, ferreiros, calígrafos, gente sem status, sem fama, sem privilégios. O que eles tinham não era talento, era algo muito mais raro. E quando você entende como isso funciona, algo desconfortável acontece. Você percebe que a mediocridade quase nunca é falta de capacidade. Ela é, na maioria das vezes, falta de compromisso com um padrão que dói sustentar. Pense nisso por um instante em silêncio. Em qual área da sua vida você aceitou algo apenas porque funciona? Em qual ponto você parou de exigir mais de si mesmo porque ninguém estava cobrando? No Japão, muitos anos atrás, vivia um jovem chamado Renji. Renji não era especial, não vinha de uma família tradicional, não tinha um nome respeitado, não tinha talento evidente. Ele trabalhava como ajudante em uma pequena oficina de cerâmica, localizada numa vila afastada das grandes cidades. Seu trabalho era simples: limpar o chão, carregar argila, preparar ferramentas, observar. Todos os dias ele via os mestres moldando o barro com uma calma quase irritante. Nenhum movimento era apressado, nenhum gesto parecia desperdiçado. As peças que saíam dali não eram chamativas, não tinham ornamentos exagerados, mas havia algo nelas que fazia as pessoas parar. Uma sensação de equilíbrio, de intenção, de algo feito da forma certa. Renji não entendia como aquilo era possível. Certo dia, depois de meses observando em silêncio, ele se aproximou do mestre mais velho da oficina e perguntou quase sem voz como alguém se tornava tão bom naquele trabalho. O mestre não respondeu. Ele apenas empurrou um bloco de argila na direção de Renji e disse: "Faça um vaso." Renji ficou animado. Finalmente teria a chance de mostrar esforço. Ele trabalhou por horas, concentrou-se, tentou lembrar de tudo que havia visto. Quando terminou, o vaso estava ali. Não era bonito, mas cumpria sua função. Ficava em pé, não vazava. Orgulhoso, Renji chamou o mestre. O velho observou a peça por alguns segundos, sem expressão. Depois, com um movimento seco, amassou o vaso e devolveu a argila ao monte. "Isso ainda é medíocre." Renji sentiu o rosto queimar. "Mas funciona," ele respondeu. "Ele serve ao propósito." O mestre o encarou com calma. "Esse é o problema. Você trabalha para funcionar. Nós trabalhamos para durar." Nos dias seguintes, Renji esperava aprender novas técnicas, talvez formas mais complexas, talvez segredos avançados, mas nada disso aconteceu. Ele repetia o mesmo gesto, a mesma curva, o mesmo movimento das mãos. Sempre que algo ficava aceitável, o mestre destruía. Sempre que ficava bom, mandava refazer. Renji começou a se irritar. Sentia que estava perdendo tempo. Sentia que poderia aprender mais se estivesse fazendo algo de verdade. Mas algo estranho começou a acontecer. Sem perceber, seus movimentos ficaram mais estáveis. A argila respondia melhor.
O corpo começou a se ajustar antes da mente. Um dia, enquanto moldava, Renji percebeu que não estava pensando. As mãos sabiam o que fazer. O mestre observava à distância. Isso, ele disse, é o começo. Ele chamou aquilo de Kodawari, a incapacidade de aceitar algo medíocre, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém percebe, mesmo quando é mais fácil parar. Mas aquilo era só o primeiro passo. Com o tempo, Renji passou a trabalhar cada vez mais, não porque alguém mandava, mas porque algo dentro dele já não tolerava o descuido. Dias se tornaram semanas, semanas se tornaram meses. O progresso não era visível, não havia elogios, não havia reconhecimento. Outros aprendizes começaram a desistir. Alguns procuraram oficinas maiores, outros mudaram de ofício. Renji permaneceu, não por motivação, mas porque abandonar o padrão que havia assumido agora doía mais do que continuar. O mestre chamou isso de gambaru, persistir além do razoável. Não até ficar difícil, mas depois disso. Anos depois, quando Renji finalmente criou uma peça que encantou a vila inteira, ele sentiu algo raro, satisfação. O mestre observou o vaso e o quebrou no chão. Agora, ele disse, começa o mais difícil. Renji não entendeu naquele momento, mas entenderia com o tempo, porque a parte mais perigosa da excelência não é o começo, é o momento em que você acha que chegou lá. E é exatamente aí que entra o último princípio, aquele que separa os bons dos verdadeiros mestres. Renji não entendeu de imediato por que o mestre quebrou o vaso. Durante anos, aquela peça havia sido tudo o que ele queria alcançar. Ela era sólida, equilibrada, bonita na simplicidade. As pessoas da vila elogiavam. Alguns chegaram a dizer que ele finalmente havia se tornado um mestre. Mas o mestre mais velho não parecia impressionado. Se você se apegar a isso, disse ele, observando os cacos no chão, vai parar aqui. Renji sentiu um desconforto profundo. Não era raiva, era algo mais sutil. Era a sensação de que havia chegado a um lugar, e esse lugar não era o fim. Nos dias seguintes, o mestre não explicou nada. Apenas continuou trabalhando, como sempre. Renji voltou ao barro, mas agora algo havia mudado. Cada vez que moldava uma peça, ele via falhas que antes não via, curvas levemente desbalanceadas, bordas que poderiam ser mais limpas, um centro que não estava perfeitamente alinhado. O que antes parecia excelência, agora parecia apenas um degrau. Aquilo o incomodava. Ele começou a refazer peças que, meses atrás, teria considerado perfeitas. Começou a descartar trabalhos inteiros por detalhes invisíveis para qualquer outra pessoa. Os outros aprendizes começaram a comentar. Você já é bom o suficiente. Isso é exagero. Ninguém vai notar. Mas Renji notava. E isso era o suficiente. O mestre observava tudo em silêncio. Um dia, enquanto Renji destruía mais uma peça quase pronta, perguntou exausto, se sempre existe algo melhor quando isso termina? O mestre respondeu sem olhar, não termina. Foi assim que Renji conheceu o terceiro princípio, Kaizen. A aceitação de que não existe ponto final, de que não existe cheguei lá, de que a excelência não é um lugar, é um movimento contínuo. No início, essa ideia parecia cruel. Viver sem nunca se sentir plenamente satisfeito soava como uma punição. Mas com o tempo, Renji percebeu algo inesperado. A pressão havia desaparecido. Ele já não precisava provar nada, já não precisava alcançar um estado final. Tudo o que precisava fazer era melhorar um pouco. Hoje, 1 milímetro, um ajuste, uma escolha melhor do que a de ontem. Os anos passaram. Renji envelheceu dentro daquela oficina. Seus cabelos escureceram, depois embranqueceram. Suas mãos ficaram marcadas pelo trabalho. Pessoas começaram a viajar longas distâncias para encomendar peças feitas por ele. Algumas esperavam meses, outras, anos. Mesmo assim, ele nunca se chamava de mestre. Quando elogiavam seu talento, ele apenas inclinava a cabeça. Talento nunca havia sido o ponto. Certo dia, um jovem aprendiz, recém-chegado à oficina, observava Renji trabalhar com admiração. Depois de horas em silêncio, criou coragem para perguntar: como você ficou tão bom em tudo o que faz? Renji parou, limpou as mãos, pensou por um momento. Você está fazendo a pergunta errada, respondeu. O jovem franziu a testa. Então qual é a pergunta certa? Renji apontou para a peça que estava moldando. Não é como ficar bom em algo, é como você se comporta enquanto ninguém está vendo. O jovem não entendeu. Renji continuou. A maioria das pessoas vive buscando técnicas. Aprendem um pouco aqui, outro pouco ali. Pulam de método em método, esperando encontrar algo que resolva tudo. Ele fez uma pausa. Mas excelência não vem de saber mais.
Vem de aceitar menos. Menos descuido, menos pressa. O jovem observava em silêncio. Renji explicou que Kodawari havia ensinado seus olhos a ver detalhes invisíveis, que isso não servia apenas para a cerâmica, servia para tudo. Ele via falhas em processos, via oportunidades em lugares ignorados, via o que estava fora de equilíbrio quando outros viam apenas bom o suficiente. Gambaru, explicou, havia construído algo ainda mais profundo, uma estrutura interna que não quebrava quando o entusiasmo acabava. Quando os outros desistiam, ele permanecia não por heroísmo, mas porque desistir já não era uma opção aceitável, e Kaizen havia tirado dele o medo de errar. Cada erro era apenas informação, cada falha, um ajuste futuro. Ele não precisava mais proteger o ego, porque o ego já não comandava o processo. O jovem perguntou, isso funciona fora da cerâmica? Renji sorriu levemente. Ele contou que aplicava o mesmo espírito em tudo. Quando começou a estudar caligrafia, repetiu o mesmo caractere milhares de vezes. Não para mostrar a ninguém, mas até que a mão soubesse o caminho sozinha. Quando se tornou pai, aplicou Gambaru nos dias difíceis, nas noites sem dormir, na paciência quando estava cansado. Nunca baixava o padrão de presença, mesmo quando ninguém veria. Quando estudava filosofia, aplicava Kaizen, aceitando que nunca teria todas as respostas, mas que poderia ter perguntas melhores a cada ano. O jovem ouviu tudo em silêncio. Então essa filosofia não é sobre o que você faz, disse ele lentamente, é sobre quem você se torna. Renji assentiu. Exatamente. Os anos continuaram passando. Renji treinou dezenas de aprendizes. Alguns ficaram, muitos desistiram, não porque não eram capazes, mas porque não estavam dispostos a viver sob um padrão que nunca relaxa. No Japão, estudiosos começaram a observar algo curioso. Mestres em diferentes áreas, cerâmica, carpintaria, culinária, artes marciais, apresentavam padrões mentais semelhantes, uma atenção absurda aos detalhes, uma tolerância incomum ao desconforto prolongado e uma calma profunda durante a execução. O mais intrigante era que esses padrões não eram inatos, eles eram cultivados. Cérebros moldados ao longo de décadas pelo mesmo espírito que Renji havia incorporado sem perceber. Mas existe uma parte dessa filosofia que quase ninguém gosta de ouvir. Ela exige um preço. Kodawari exige que você abandone a mediocridade confortável, mesmo quando ela é suficiente, mesmo quando ninguém reclama. Gambaru exige que você continue quando não há progresso visível, quando o esforço parece inútil, quando ninguém reconhece. Kaizen exige que você nunca se acomode, que nunca diga já está bom, que aceite morrer ainda melhorando. A maioria das pessoas não falha porque não consegue, falha porque não aceita esse preço. Elas querem os resultados da excelência, mas não o estilo de vida que a sustenta. Renji viveu até uma idade avançada. Em seu último dia, cercado por seus aprendizes mais antigos, alguém perguntou, você se arrepende de algo? Renji pensou por um longo momento. Sim, respondeu. Não ter começado mais cedo. Ele explicou que havia perdido anos tentando encontrar um caminho mais fácil, um método mais rápido, uma forma de aprender sem se submeter ao processo. Não existe, disse ele. Nunca existiu. E então ficou em silêncio. Após a morte de Renji, a oficina permaneceu em silêncio por muitos dias. As ferramentas continuavam no mesmo lugar. A argila ainda estava ali. O forno, frio. Os aprendizes mais jovens esperavam alguma cerimônia, algum discurso, algo que encerrasse aquele ciclo. Mas nada disso aconteceu. O mais velho entre eles, que havia treinado com Renji por quase 20 anos, apenas continuou trabalhando, no mesmo ritmo, com o mesmo cuidado. Quando perguntaram o que fariam agora, ele respondeu, o trabalho continua. E aquilo dizia tudo, porque a verdadeira marca da filosofia que Renji havia vivido não estava nas palavras que deixou, nem nas histórias que contavam sobre ele. Estava no fato de que nada precisava mudar para que tudo continuasse funcionando. A excelência não depende de presença, ela depende de padrão. Com o tempo, as peças feitas naquela oficina começaram a ser reconhecidas, não pelo nome de quem as produzia, mas pelo espírito que carregavam. As pessoas diziam que havia algo diferente nelas, algo que não sabiam explicar, e estavam certas. O que viam não era talento, era o resultado de décadas de Kodawari, Gambaru e Kaizen, aplicados sem exceção. Mas existe um detalhe importante que quase ninguém percebe quando ouve histórias como essa.
Renji não era extraordinário porque escolheu uma filosofia japonesa antiga. Ele era extraordinário porque aceitou as consequências dessa escolha. A maioria das pessoas gosta da ideia de excelência, gosta da estética, gosta do respeito que ela gera, mas poucas estão dispostas a viver sob um padrão que não relaxa quando ninguém está olhando. Kodawari exige que você abandone a mediocridade confortável, aquela que funciona, aquela que não gera críticas, aquela que está bom o suficiente. Ela exige que você refaça algo que já está funcional apenas porque sabe que poderia ser melhor. Mesmo que isso custe tempo, mesmo que ninguém perceba, Ganbaru exige algo ainda mais raro: continuar quando o progresso desaparece, não quando fica difícil. Isso todo mundo enfrenta. Mas quando fica monótono, quando fica repetitivo, quando parece que você está girando no lugar, é nesse ponto que a maioria desiste. Não por falta de capacidade, mas por falta de estrutura interna. Kaizen, por fim, exige humildade permanente, a aceitação de que você nunca vai chegar lá, de que sua melhor versão estará sempre alguns passos à frente. Para muitos, isso soa como prisão, mas para quem entende, é liberdade. Quando você aceita que nunca estará pronto, você para de ter medo de errar. Cada erro vira apenas informação. Cada falha, um ajuste. Renji nunca buscou ser lembrado, nunca buscou reconhecimento. Ele apenas escolheu viver sob um padrão que não negociava consigo mesmo. E é aqui que a história deixa de ser sobre ele, porque se você for honesto, já sabe exatamente onde baixou o seu padrão. Você sabe em qual área aceitou algo apenas porque ninguém vai notar. Você sabe onde escolheu a conveniência em vez do compromisso. Você sabe quantas vezes pulou para a próxima coisa antes de dominar a anterior. Não foi falta de inteligência, não foi falta de tempo, foi impaciência. Nossa geração foi ensinada a procurar atalhos, a otimizar tudo, a reduzir esforço. Mas excelência não pode ser otimizada, ela precisa ser incorporada. Todo mestre em qualquer área, de samurais a cientistas, de artistas a atletas, pagou o mesmo preço: anos de repetição, desconforto prolongado e um padrão que nunca abaixa. Não existe outro caminho. Enquanto você continuar procurando uma forma mais rápida, continuará sendo medíocre em tudo que tocar, não porque é incapaz, mas porque se recusa a se submeter ao processo. Renji costumava dizer aos aprendizes mais novos algo que poucos gostavam de ouvir: a excelência não pede sua opinião. Ela não se importa se você está motivado, não se importa se está cansado, não se importa se é conveniente, ela apenas exige coerência diária. No fim da vida, quando perguntaram a Renji o que ele faria diferente se pudesse voltar no tempo, ele respondeu sem hesitar: eu teria parado de procurar um caminho melhor. Porque não existe apenas o caminho antigo, lento, testado e ignorado pela maioria. Kodawari, Ganbaru, Kaizen. Não como palavras, mas como comportamento, aplicados não por algumas semanas, mas por anos. Não quando alguém está assistindo, mas principalmente quando ninguém está. Essa filosofia não promete que você será famoso, não promete riqueza, não promete aplausos. Ela promete algo muito mais raro: a tranquilidade de saber que você não se traiu, que você não entregou algo pela metade, que não viveu abaixo do seu potencial por comodidade. Se você escolher uma coisa, apenas uma, e decidir aplicar esse espírito sem negociar consigo mesmo, algo inevitável acontece. Você muda, e quando você muda, tudo o que toca muda junto. Relacionamentos, trabalho, pensamento, presença, excelência. Não é um evento, é uma identidade construída no silêncio. E agora vem a única pergunta que importa. Não se essa filosofia funciona. Ela funciona há séculos. A pergunta é: você está disposto a pagar o preço que ela exige? Se chegou até aqui, escolha uma única área da sua vida e assuma um compromisso silencioso de elevar o padrão nela. Não por um mês, mas sem data para terminar. Poucos têm paciência para ir até o fim. E isso por si só já te separa da maioria. Agora vá e trabalhe como alguém que decidiu não ser comum. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a pensar diferente, deixa um like e comenta qual área você decidiu não tratar mais como bom o suficiente.